nós vamos prosseguir com o estudo que a gente vem fazendo do Livro dos Espíritos. Nós iniciamos já algumas reuniões no capítulo de número 6, da segunda parte do livro. O capítulo fala para a gente a respeito da vida espírita. E na semana passada, nós iniciamos o subitem, cujas questões vão abordando para nós a respeito das percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. E nas questões iniciais que foram trabalhadas, a gente pôde registrar que, uma vez desligado da vestimenta física, a capacidade perceptiva do espírito torna-se mais ampla. Porque o corpo físico ele funciona como um elemento que restringe essa percepção. Faz parte do próprio processo encarnatório, que exerce uma espécie de constrangimento, um acrisolamento do espírito para que o potencial diante desse exerciciamento possa ser devidamente desenvolvido. Uma vez passado pelo período das experiências necessárias, retornando à parte espiritual, essas percepções elas tornam-se mais intensas, tornam-se maiores. E, obviamente, está tudo relacionado com o grau evolutivo do espírito, com o grau evolutivo da criatura. Quanto mais elevado, mais ampla torna-se a percepção dele, mais capacidade de penetração ele tem em se tratando dos recursos que são oferecidos, não só de conhecimento, mas também de atuação sobre a própria matéria, né? Uma vez que a criatura não alcançou ainda um nível espiritual de condição mais elevada, ela fica naquele padrão mediano ou no padrão inferior. Ele chega a colocar para nós que muitas vezes, embora no plano espiritual, sem na vestimenta física, né, o espírito tem um conhecimento que é muito próximo, muito parecido com o conhecimento dos homens aqui na Terra, mostrando aí que há uma ligação ainda muito grande na trajetória evolutiva do espírito com as experiências do plano físico. É caminho de evolução. Não tem nada errado, não. Tem que ter dessa forma. Cada criatura, cada ser, cada entidade é o seu patamar de conquista e com projeção para conquistar novos valores, que faz parte da trajetória de aprendizado em que nos encontramos. A gente percebe claramente que o espírito mais velho não acontece conosco aqui no plano físico, ele tem mais experiência. Uma vez que ele possui mais experiência, ele tem um entendimento maior, mais amplo das coisas. Acontece conosco, de modo geral, né? Obviamente, quando há alguma dificuldade, alguma limitação, o processo não ocorre dessa forma. Mas dentro do plano de normalidade é assim. Uma vez que a pessoa tem mais conquistas, ela tem uma abertura maior no campo das percepções. Porque não tem como a gente estabelecer uma comparação, por exemplo, de um espírito que já alcançou um nível cultural mais abrangente, mais amplo, com o que se encontra na tábua, no nível dos índios, né? Então, o nível cultural, os valores desenvolvidos na intimidade dessas criaturas são diferentes. A pessoa tem que dar resposta à vida de acordo com o grau de entendimento que ela possui. Então, o simples, o primitivo, tem que dar uma resposta segundo o que os conceitos que são apresentados na primitividade estabelecem. Já o outro, que faz parte de uma cultura mais elaborada, em que os valores, os princípios morais se expressam com mais amplitude, da mesma forma. Tem que dar uma resposta à vida no teor daquelas orientações morais que são apresentadas, e ele consegue assimilar, né? Então, vamos percebendo dessa forma. Então, os espíritos começam a trabalhar isso para a gente, a respeito dessa capacidade perceptiva, uma vez de retorno ao mundo espiritual. E uma coisa importante que eles trabalharam aqui com a gente, nas questões, é que não quer dizer que, por ser espírito, conhece e sabe tudo, porque às vezes a gente tem essa interpretação, a gente tem esse conceito, né? Porque o espírito está falando através de um médium, ele detém todo o conhecimento disso. Não é assim não. Depende do grau evolutivo que ele está. Tanto é que o trabalho de Allan Kardec na codificação passa por uma análise criteriosa, profunda, das diversas mensagens que foram apresentadas a ele. Tinha que fazer uma seleção. Essa aqui pode ser publicada, essa aqui não. Essa aqui pode ser publicada, mas o teor dela não é tão expressivo quanto uma outra. Então vamos publicar essa aqui. Essa aqui não fica, ela fica, né, para ser publicada, mostrando um trabalho muito intenso no sentido de estabelecer uma separação positiva em se tratando do que a espiritualidade está apresentando. Como foi falado, né? Às vezes o linguajar, as ideias que eles apresentam está dentro do padrão mais comum que um homem poderia falar, um homem encarnado poderia falar. Então não há necessidade de uma publicação, de uma divulgação de uma página, porque o objetivo é projetar o ser, projetar a criatura para a dinâmica de trabalho mais ampla, né?
Então, é muito interessante, bonito de observar isso. Porque uma coisa que o próprio Allan Kardec nos fala, no livro A Gênese, é a respeito do caráter da revelação divina, da revelação da doutrina espírita. Ela tem duas vertentes, ela é humana e a divina. As orientações que chegam, que surgem, vêm do plano espiritual, sobretudo do plano espiritual superior, o direcionamento. Mas tem o trabalho humano, no sentido de estabelecer o quê? Uma distinção daquilo que é de grau elevado, daquilo que é mais comum, mais terra a terra, e fazer então a seleção. Então o trabalho que passa pela movimentação da espiritualidade, no sentido de trazer aos homens os recursos espirituais de ordem superior, e ao mesmo tempo o trabalho dos homens, no sentido de estabelecer uma separação daquilo que é comum, terra a terra, o que é de ordem elevada, de ordem superior. E a partir daí a promoção dos seres, a promoção das criaturas, porque a gente vai estar em contato, né, com essas diretrizes. E na sequência do nosso estudo, nós vamos prosseguir hoje a partir da questão de número 240. Então, vamos pedir o Leonardo para ler para a gente. Aí a gente vai ler, Léo, da 240 a 243, tá? O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 6, da vida espírita. Item percepções, sensações, sofrimentos dos espíritos. Questão 240. A duração, os espíritos a compreendem como nós? Não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. O comentário de Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo, como compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do sol se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. 241. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois, diversamente do modo por que o fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se então, precisamente, o que se passa contigo, quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. 243. E o futuro? Os espíritos o conhecem? Ainda isso depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entrevêm, porém nem sempre lhes é revelado. Quando vem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Item A. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não se pode dizer, por isso que só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Nós sempre vamos observar que, em se tratando da capacidade perceptiva dos espíritos, o próprio trabalho que eles realizam, de orientação, de direcionamento para os homens e para os próprios espíritos, está tudo condicionado ao grau evolutivo que eles apresentam. E possui mais, tem mais abertura, tem mais capacidade do que o outro que ainda não conseguiu o mesmo estágio em que aquele que está mais avançado já apresenta. Mas todos, uma vez que está desperta a consciência para as linhas do bem e da fraternidade, terão oportunidade de trabalho. A coisa é ampla, é gigantesca. Tem trabalho para todos, como acontece também, de uma certa forma, no plano físico. E uma coisa que vai ser apresentado aqui para nós é a questão do presente, do passado e do futuro, que muitas vezes mexe com a nossa estrutura íntima. Será que os espíritos têm acesso àquilo que diz respeito ao passado dos seres, das criaturas? Tem acesso àquilo que pode ser expresso como sendo o futuro do ser, né? O futuro da raça, das criaturas?
Então isso também está relacionado ao evolutivo de cada ser, de cada criatura. Obviamente que as aberturas são maiores, uma vez que está desvestido do corpo físico, e tem uma capacidade perceptiva maior. Mas há limites, em se tratando do grau evolutivo do ser da criatura. A gente observa, por exemplo, né, em se tratando da própria questão pessoal, André vai dar notícia disso para nós, né, Dona Laura, ele é acolhido à residência dela, após a chegada dele no nosso lar. Ela orienta, esclarece para o engenheiro André Luiz que ela estava fazendo um trabalho que tinha como objetivo a recapitulação de experiências passadas. E era o esposo dela já tinha feito, né, a gente ter participado dessa lembrança da rede, eu quero levar essas lembranças, e ele já se encontrava encarnado. Era importante visualizar determinadas situações para uma dinâmica na próxima experiência que eles iriam vivenciar aqui no plano físico. O companheiro já estava reencarnado. Então ela esclarece o seguinte, que nesse processo em que eles estavam tendo acesso a cerca de 300 anos relativo a experiências passadas, no primeiro momento eles puderam entrar nos quadros das situações apenas visualizando, porque a coisa ela diz respeito à intimidade do si, coisas às vezes complexas. Você não pode receber esse enxofre de imediato a um trabalho didático, direcionado, para que a criatura possa perceber com amplitude. Porque muitas vezes vai mexer com a intimidade da criatura, promovendo até mesmo uma relativa instabilidade. Então, no primeiro momento, acompanhou os quadros, as situações, como se estivesse vendo um filme. Vai vendo aí coisas relacionadas a eles em encarnações passadas. Depois desse período, desse momento de avaliação, de observação, eles foram conduzidos a observar os mesmos quadros, as mesmas cenas, porém com um diferencial. O sentimento entraria no contexto, para que eles pudessem ajuizar dos fatos, das situações com propriedade. Porque o sentimento, a gente vai estar entendendo isso, né, com mais amplitude, o sentimento dá vida às coisas, dá vida, dá uma dinâmica diferenciada. Se, por exemplo, a gente observa uma criança com dificuldades, às vezes sendo maltratada, ou solicitando uma ajuda, um auxílio diante de uma dificuldade muito grande, a gente pode olhar friamente o quadro da situação. Vou colocar assim no primeiro momento. É um processo. Observamos ali apenas com os olhos, fisicamente falando. Mas quando a gente observa a cena e acontece com a maioria das pessoas, é um sentimento. Aí a coisa toma uma tonalidade diferenciada. E dependendo da situação, a gente vai se movimentar para poder auxiliar aquela criança que está ali com um problema, que está ali com a dificuldade. Porque mexe com a nossa estrutura, a gente mexe com o coração que dá vida, né? As coisas, as situações. Então é um processo diferenciado, onde que você faz uma leitura precisa, mais clara, mais objetiva das sensações, né? A partir das sensações, a partir dos sentimentos que eu coloco isso. Então mostrando para nós que o acesso ao passado não é uma coisa assim tão simples de ser feita, não é tão simples de ser realizado. E o próprio fato de recordarmos e voltarmos a essas situações, às vezes requisita da criatura, ou exige do ser, uma preparação, um equilíbrio, porque senão a coisa pode perder o controle e a criatura fica presa a essas situações, a essas experiências, tem dificuldade de retornar a dinâmica da vida atual, no atual momento em que ela se encontra. Então a gente vai percebendo isso, né? E obviamente que quanto mais evoluído é o ser, a criatura, mais facilidade ela tem de entrar nessas regiões que dizem respeito às experiências. E da mesma forma, né? Porque a gente vai percebendo que nas próprias revelações que foram feitas, o Apocalipse representa isso para nós, através de imagens, sentido figurado, essas revelações elas são feitas com base na lei de causa e efeito. Foi feito uma semeadura, determinadas situações, determinados acontecimentos se deram. E isso então tem consequências. E como a criatura ela apresenta mais experiência e sabe dessas trajetórias, ela consegue visualizar o que vai acontecer, né? E não é difícil a gente entender isso não. Vamos pegar na vida prática, às vezes, um filho ali, né, na família, pelo comportamento que ele tem, às vezes mais, com menos juízo, os pais podem virar para meu filho, não faz isso não, porque vai acontecer assim, assim, assado com você. E fala, né? Profetiza, em função do quê? Do comportamento dele atualmente. Então, se ele continuar naquela linha de ação, de conduta, automaticamente a consequência é o que o pai está apresentando ali. Se a criatura, por exemplo,
está hoje envolvido na área da criminalidade, né, fatalmente ela vai desencarnar cedo. Uma série de coisas vão acontecer, ela ser presa, né? Uma série de coisas que a gente vai percebendo que é consequência natural no campo de eleição que ela está levando a efeito. Então os espíritos, se eles têm mais maturidade, se têm mais experiência, da mesma forma, eles conseguem visualizar o que vai acontecer a um grupo de espíritos, ou uma entidade especificamente, ou até mesmo ela própria, em função da semeadura que foi feita, da semeadura que foi realizada. Está dentro de um plano de realização. Obviamente que pode haver mudanças quando a profecia ela se dá, né, vendo a questão de futuro, a coisa não é fechada. A gente vai ver isso no próprio Evangelho, algumas passagens, né, em que salienta lá a questão de percepções, de profecias, no sentido de acontecer uma catástrofe, a questão de Nínive, por exemplo, vai ser destruída, se eles não mudassem o comportamento. Então, tem o objetivo de operar mudanças. Então, dentro do atual conjuntura, se a coisa permanecer, o problema ocorre. Mas se houver mudança, pronto. Deus não quer a morte do pecador, quer essa transformação. E às vezes o objetivo é justamente esse, sensibilizar os corações para que as mudanças possam se dar, elas possam ocorrer. Então está tudo relacionado com o grau evolutivo do espírito, que está fazendo a análise, que está fazendo ali a observação. Tem aqueles que não têm percepção nenhuma, não conseguem divisar, né? Percepção não, porque não tem condições ainda de realmente estabelecer essa leitura. Uma coisa interessante que ele coloca aqui na questão 243, a respeito do futuro, né? No desdobramento da letra A, que os espíritos que alcançaram a perfeição, tornaram-se espíritos puros, eles têm absoluto conhecimento do futuro. Aí ele fala que só pertence a Deus, né? Eu tenho um conhecimento um ponto, mas não chega na totalidade que Deus apresenta, que Deus traz, porque senão seria outro ser divino. E a gente sabe que apenas uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então há muita conquista, há muitos recursos, há visões, percepções muito abrangentes, que vão ajudar outras pessoas, outras criaturas, outros espíritos na trajetória evolutiva. Mas o conhecimento absoluto do futuro só Deus tem, né? Dentro do contexto de direcionamento que ele traz, que ele apresenta à humanidade. Então nós vamos percebendo isso, a importância da criatura, ela realmente está se trabalhando na conquista dos valores morais sobre tudo, porque eles vão dar piso, eles vão dar base, para que a criatura possa se movimentar com maior liberdade e até mesmo ter acesso a essas informações. E desrespeito ao futuro, desrespeito ao passado, porque é uma conjugação de forças, né? Então, se a pessoa consegue, às vezes, divisar num plano de revelação algo que pode acontecer, né, seja coisa positiva ou seja uma coisa mais complicada, ela poderá se preparar para lidar com aquilo. Há casos interessantes que revelações relacionadas ao futuro, elas se dão com algumas criaturas, não com todas, mas algumas criaturas têm acesso. E às vezes até no processo do sono, né, são revelações oníricas. Então ela tem aquele sonho, uma ou duas vezes, acontece várias vezes. E às vezes é uma criatura muito ligada à pessoa que está sonhando. Então, no momento que ela pensa na desencarnação do familiar, às vezes o pai, por exemplo, a mãe, aquele já causa um sofrimento, uma dor muito grande. E realmente já começa a sofrer, porque não quer de forma alguma, mesmo entendendo que a vida continua, a vida prossegue, que aquela pessoa vai embora do mundo físico. Mas muitas vezes os espíritos fazem isso por merecimento da pessoa, vai desencarnar e vai permanecer, preparando a criatura. Aí vai sonhando, uma, duas, três vezes, sonha algumas vezes, sofre, pede a Deus para que não aconteça, vai estabelecendo a dinâmica no sentido de fugir do processo. Mas quando vem a desencarnação, que é a única certeza que a gente tem na vida, ela já foi preparada. Então o impacto, quando surge o desligamento definitivo da criatura do corpo físico, não tem mais aquele peso que teria se o acontecimento estivesse dando naquele instante sem a revelação que foi ocorrendo ao longo de alguns sonhos que ela teve, antecipando aí o dia, o momento específico. Então funciona, nesse caso específico que nós estamos fazendo, como uma preparação para ambos. Porque permanecermos aqui profundamente ligado ao que partiu é sofrimento para a gente. E é sofrimento para o outro também, que a gente envolve no que ele está em ligação afetiva. Então o pensamento chega. Pode gerar problema, dificuldade para a pessoa. Então é benefício para ambas as partes.
para que a gente possa entender o mecanismo da vida e conduzir a nossa existência com mais segurança, com mais tranquilidade. Porque nós mudamos de plano, né? Deixamos de estar no plano físico, agora a criatura se encontra no plano espiritual. É desafio muitas vezes para a gente, na criatura, porque é uma separação, embora sabendo aí da continuidade da vida. Então vamos percebendo isso, né? Os espíritos, de acordo com o grau evolutivo, eles têm capacidade, eles têm recursos e condições de entrar nesses ambientes, nessas regiões que diz respeito ao passado, que diz respeito ao futuro. Uma outra coisa para a gente finalizar e passar a palavra para os nossos companheiros, né, para participarem também, é a questão da duração do tempo. Porque a gente vive um mundo físico, muita sensação, de percepção muito física, né? Os 5 sentidos são muito fortes na percepção nossa. Se você quer ver uma coisa, você pega nela para dar um suporte na visualização. Estou mostrando aí que os sentidos eles funcionam, nos ajudando a fazer uma leitura do ambiente, das coisas, das pessoas que estão próximas de nós. Então a gente vive muito em função das sensações. Isso tem uma força muito grande na nossa estrutura aí. Isso estabelece uma questão de definição, de observação do tempo, né, de uma forma muito forte, muito intensa. Agora para os espíritos não, do plano físico. Agora para o espírito não, o processo é diferente. É difícil a gente falar sobre isso, né, estabelecer uma comparação. Mas para eles não há essa questão de tempo, da forma como a gente vê, observa e registra aqui. Eles estão numa dinâmica de movimentação diferenciada, né? Tanto é que ele fala que às vezes é difícil deles precisarem estabelecer algumas informações a respeito da questão do tempo para nós e para eles, né? Porque é uma diferença aí no campo perceptivo. Então vamos lá, Xaxá, você gostaria de fazer alguma coisa? Vamos também, vamos lá, Léo, coisa? O objetivo do capítulo que está sendo estudado é abordar a situação dos espíritos no plano espiritual. Então, está se falando da vida espírita. Então, esses apontamentos, eles falam de como os espíritos se encontram, os desencarnados, né? O espírito livre, que não está encarnado como nós. Então, Kardec, muito didaticamente, vai comparando, e os espíritos vão comparando também, né? Como que são as nossas percepções e as percepções dos espíritos. Então vai ter um momento em que ele pergunta a respeito da visão, da audição, da questão da música, das percepções, né? No grupo de questões que foi estudado hoje, falou-se especificamente do tempo, como é que eles sentem a duração, os espíritos encarnados, como é que eles medem o tempo, ou se não medem, e a questão do presente, passado e futuro, né? Kardec vai explicar a questão do tempo, dizendo que os espíritos têm até uma certa dificuldade de se fazerem compreender, porque nós não vamos entender o que eles estão dizendo, porque a percepção do tempo deles é diferente da nossa. A nossa está muito ligada aos mecanismos fisiológicos do corpo. O nosso corpo tem um ciclo, ele tem um ritmo, que é determinado pela questão do Sol, da Lua, do período de 24 horas, que é uma coisa da natureza, e quem está no corpo físico vai sentir de uma forma muito intensa, né, essas variações do dia e da noite. E é algo do nosso relógio biológico, digamos assim, né? Existem substâncias, hormônios, produtos do nosso corpo que eles variam intensamente de acordo com a claridade do dia, à noite, e vai criando um ritmo que é próprio do encarnado. O desencarnado não tem isso, só para início de conversa. Se o desencarnado está num ambiente de luz, num ambiente de uma cidade espiritual, de um plano mais elevado, a luz lá não depende desse mecanismo, se o sol apareceu ou não, se tem nuvem, se não tem, está nublado. Então já mudou a questão do dia e da noite, você vai perceber dia e noite porque tem sol, não tem. E o espírito que está numa situação inferior, ele pode estar num ambiente que não tenha luz dessa forma, né? Ele pode estar numa escuridão. Eles até falam em outro momento aqui, vinculado à questão da expiação pela qual ele passa. Então ele também não vai visualizar o tempo dessa forma. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele relata que depois foi dito a ele que ele ficou 8 anos de encarnado, né? No plano espiritual, mas ele não tinha percepção disso. Se perguntasse para ele, ele não saberia precisar quanto tempo que foi. Então, a percepção dos espíritos tem a ver com a situação que eles se encontram. Eles se encontram fora do corpo físico e sem atributos ou situações que são próprias do encarnado. E com situações, atributos próprios do desencarnado, da vivência deles. Então eles dão um exemplo assim, o século para nós, que parece que demora muito tempo, para eles pode passar num átimo, né? Pode passar uma coisa muito rápida.
E o espírito, numa situação de sofrimento, numa posição de inferioridade no plano espiritual, pode sentir aquilo às vezes até mais do que nós. Então vai depender, né? Vai depender. A questão do tempo, Kardec compara com a questão geográfica da topografia. Ele fala que quando uma pessoa se eleva, você pega um avião, um balão e vai subindo, as alterações do relevo vão sumindo. Então, se eu estou aqui, eu percebo que tem um monte, tem um vale, tem uma depressão no terreno. Se eu estou subindo num balão, quando eu olho lá de cima, parece tudo igual, já sumiu. Então, essa percepção para o espírito, para a gente compreender esse assunto, é interessante. O espírito que se eleva, que está numa posição superior, ele consegue abarcar tudo aquilo de uma maneira mais intensa, mais ampla. Então, se eu tenho uma visão mais restrita aqui numa situação, um espírito superior vê a situação desde um tanto antes até um tanto depois. Kardec comenta em outro momento isso, para explicar essa questão da presciência, né? Como é que um espírito superior pode dizer que tal coisa vai acontecer? Porque ele adivinhou? Deus deu a ele a prerrogativa de adivinhar o futuro? Não. Basta imaginar que tem um viajante num caminho e tem uma pessoa posicionada no alto de uma montanha, de maneira que ela vê aquele caminho lá embaixo. Quem está posicionado lá em cima vê o caminho todo, não é assim? Vê de onde que ele veio, onde é que ele se encontra, as curvas pelas quais ele vai passar, que lá na frente tem um perigo no caminho, tem um obstáculo, que o viajante não está vendo, porque ele não tem condição de visualizar a estrada toda, mas a pessoa posicionada lá em cima vê. Então, o espírito elevado, ele vai conseguir, num campo de orientação, ou talvez de intuição, alertar uma criatura, um protegido seu, se tratar de um espírito protetor, por exemplo, de um bom espírito. Fala assim, olha, tem uma situação, tem um obstáculo, tem algo que você precisa corrigir. Corrige o seu rumo, o seu fluxo agora, porque lá na frente tem uma dificuldade. E a maturidade do senso moral capacita o espírito de fazer isso também. Foi como o Márcio falou aqui, a criatura está tendo atitudes que aquele que tem uma visão mais ampliada vai olhar para aquilo e vai falar assim, olha, isso aí vai, né, não vai ser bom para você, o fruto que você vai colher não vai ser adequado. Ou o contrário, olha, essa ação que você está tendo, o fruto vai ser bom, porque você está agindo de acordo com a lei divina, você está agindo de acordo com a lei de justiça, amor e caridade, né? Então, os espíritos podem perceber de uma forma que nós não percebemos. Agora, nós procuramos sempre observar o texto e tentar pensar assim, em que isso se aplica na minha vida hoje? Porque aqui pode ser uma questão didática, de aprendizado, para falar assim, quando eu estiver desencarnado, eu tenho essa percepção ou não, e entender como é que os espíritos se encontram. Mas hoje, eu encarnado aqui, como é que eu lido com essa questão da minha percepção? A percepção que eu tenho do tempo, do que aconteceu comigo, do que vai acontecer, do que está acontecendo. Aí nós vamos entrar no campo da fé, porque a espiritualidade explica que fé, ela está vinculada à visão. É a possibilidade que nós temos de aprofundar a nossa visão na compreensão das coisas e de ter o entendimento dos processos, de como é que as coisas se realizam. A criatura que está com uma dificuldade nesse campo da fé, ou está com a fé vacilante, ou com a fé não muito bem fundamentada, ou talvez não muito bem raciocinada, como o Espiritismo propõe, ela pode estar no meio do processo e se sentir perdida, sem saber de onde que veio e para onde que vai, como é que se posiciona agora. O auxílio da fé é justamente esse, de ampliar a nossa visão e perceber como é que podemos caminhar. É como se a gente se elevasse em relação à situação. Quando tem alguém numa situação talvez de desespero, de angústia, às vezes vai conversar com o outro que está um pouco mais equilibrado, esse outro vê de fora da situação, né? Fala assim, olha, eu sei que é você que está sofrendo, eu não estou sofrendo que você está sofrendo, mas vendo daqui de fora, eu percebo isso, ampliou a visão. Você pode ajudar o outro a sair um pouco do problema e ver o problema de fora, gente. Porque ver o problema por dentro é desesperador. E talvez você não consiga se localizar dentro daquilo, né? Então, o tema parece ser muito científico, né? Percepção do espírito, como é que é o perispírito vê, não vê? Depois vai ser estudado assim, por onde que o espírito vê? O espírito vê pelos olhos? Ele ouve pelo ouvido? E vai ser explicado não, que a percepção do espírito está nele todo, né? Porque no encarnado, ela está vinculada a um certo órgão físico. O encarnado precisa do olho e da retina funcionando muito bem, todos os implementos do aparelho físico, para que a informação chegue ao cérebro e o espírito tenha conhecimento daquilo que está sendo visto. O espírito desencarnado não, ele vê pelo perispírito todo, vai ser explicado nas próximas questões, né? Mas o assunto transcende a questão científica, porque ela entra no aspecto filosófico, de pensar como é que é isso para mim, a minha percepção de vida, e cai no campo da religiosidade,
no campo dessa moralidade, de uma ética, dizendo assim, eu sou responsável pela ampliação da minha percepção. Eu não posso culpar a Deus ou a vida do tanto que eu estou enxergando. Eu tenho o potencial de ampliar a minha visão, de acordo com a manifestação da minha fé, do esforço próprio, da prática da caridade, da abnegação. Isso capacita o espírito. Isso é muito consolador, né? Só trazer rapidinho de fazer a palavra do Pai. A neurociência, ela vai explicar que o encéfalo está aqui abaixo desse couro cabeludo. Ele é dividido pelo hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E existem pares de nóbulos, né? Lóbulos. E esses pares de lóbulos, nós temos um par aqui na frente que chama frontal, que é a parte do cérebro humano, que foi a parte última que nós adquirimos na experiência de muitos bilhões de anos. Então, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, o instrutor vai explicar a casa mental. E aí ele divide essa casa mental em andares. Ele situa no andar inferior os gânglios de base, ou seja, aquilo que está ligado ao reflexo. Aquilo, por exemplo, se eu tomo um susto, meu coração bate sem eu precisar falar para bater. Então está ligada à nossa conquista no tempo. No meio aqui, na região mesencéfala, que a gente chama do meio, está ligada às expressões da nossa área atual, do presente. Porque aqui nesse meio aqui está ligada a parte motora nossa, de atividades. Como é que a gente age no mundo? Foi através das nossas habilidades, dos recursos que nós temos no presente. Então está ligada essa parte motora. E nessa parte da frente é a conquista da inteligência, da cognição, da capacidade de discernir, de fazer um trabalho, por exemplo. Eu preciso adquirir determinado conceito, um número de telefone, para poder fazer uma tarefa rápida, utilizando aquela memória imediata, quer dizer, uma conquista mais ampliada. E aí, o exemplo que ele nos traz, que havia duas criaturas na parte do porão da individualidade. Ou seja, elas ligaram a parte instintiva pelo ódio de um, né, que foi afrontado pela morte, pelo assassinato, e o outro que matou, ele ficou nesse nível por causa da culpa e do remorso. E aí a lição do livro é o seguinte, que nós temos que estar atuando no andar do presente, que representa o consciente. Porque nesse nível de 3 andares, nós temos o inconsciente, o consciente que é o presente e o superconsciente, de onde flui, da parte superior da vida, aquelas engrenagens que possibilitam o avançar do nosso processo evolutivo, onde nós recebemos inspiração, né, que foi falado aqui, intuição. E aí é preciso que a gente não fique focado em nenhum desses andares. Eu tenho que atuar no presente, buscando recurso daquilo que eu já vivi, experimentei, sei o que não é bom e o que é bom, para tentar alcançar a abstração do que vem de cima, porque se eu ficar preso no andar de cima, eu entro na contemplação inoperante, né? Então eu preciso me posicionar no presente, atuando, laborando com os recursos que temos, mas tentando fazer essa busca entre o inferior e o superior para nos acionarmos no caminho ideal. Então só queríamos lembrar disso, que o presente, o futuro e o passado tem em nós, né? E cabe a nós ajustarmos os recursos no presente, no agora, porque o agora representa para nós a oportunidade de avanço, para não ficarmos presos a determinados reflexos da nossa intimidade, né? Dentro disso, esses estudos são muito bonitos e muito ricos para a gente poder refletir sobre a nossa capacidade operacional. Dentro do que você está falando, a gente lembra muito de uma passagem do Evangelho que
que diz respeito a Jesus na casa de Betânia. Então nós temos Marta e Maria, uma fadigada e a outra contemplativa. Se a gente for analisar a posição das duas, são posições extremas. Uma muito ocupada com o material e a outra completamente entregue à contemplação porque está bebendo do Mestre. Claro que Jesus fala para Marta que Maria escolheu a melhor parte, ou seja, ela estava ali se nutrindo. Mas quando nós analisamos o ensinamento, nós temos que ter a capacidade da Marta de buscar no plano superior, aquietando-se, da Maria, desculpa. E temos que nos tornar a Marta para poder aplicar. Porque é o que você falou, fica muito contemplativo. E aí a gente pega as imagens da natureza, né? Porque os espíritos mesmo se referem. A árvore, ela tem raízes para tirar nutriente da terra. Mas ela tem os galhos que representam raízes indo para o infinito, para buscar os recursos do sol, do meio ambiente, dos gases, porque ela se alimenta também disso. Então é um símbolo bonito. Nós temos essa complexidade. Como seres humanos, nós necessitamos tanto da terra quanto do mundo espiritual. De modo que o mundo espiritual nos alimenta para agir melhor na terra e melhorando a vida na terra. Então essa operacionalidade é muito preciosa. Já houve registro de que eles chegaram à conclusão de que está na obra de André Luiz, falando que nós temos, na verdade, um cérebro que pode estar representado por 3 cérebros, né? Que é aquele basilar, o mediano e o do futuro. Então a gente nota que como os lóbulos frontais, eles são uma promessa e desconhecidos ainda, na verdade, quando Jesus vem ao corpo, a gente estudava isso muito com Honório, quando Jesus vem, toma um corpo de carne e atua entre nós, quando Paulo fala do primeiro Adão, que foi feito alma vivente, e o segundo, espírito vivificante, a gente nota o processo evolutivo. Então, Adão abriu a evolução consciente, mas Jesus chancelou e bateu carimbo. Usei 100%, vocês vão conseguir evoluir nesse corpo. Então, era isso que ele trabalhava com a gente. É bonito o assunto. Porque a gente, na verdade, não exercitou, ainda não desbravou os territórios do futuro no campo da operacionalidade. Porque não é só contemplação. Tem muita gente que está contemplando, subindo um morro, virando anacoreta, que foge de tudo, de todos, nega matéria, nega comida, nega sexo, nega tudo. Não é isso. É usar tudo com harmonia. Porque nós somos equipados para isso. Para que Deus ia criar um corpo com tudo? Para enfeitar? Jamais a sabedoria divina faz isso. Então é preciso que a gente pense com muito equilíbrio, com muita harmonia. Nós precisamos usar as nossas funções, mas com dignidade. Nós estamos descobrindo a forma de fazer isso com o Evangelho, né? Gente, é isso aí. Vamos encerrar aqui o estudo do Livro dos Espíritos. Na semana que a gente prossegue. Passando a palavra, vai dar sequência ao estudo da noite. Nós estamos aqui culminando o capítulo, a primeira parte do capítulo 2 da Epístola de Paulo a Timóteo, a segunda epístola, isso que nós trabalhamos de uma forma razoável, quando ele diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo é da descendência de Davi e ressuscitou dos mortos segundo o meu Evangelho, pelo que sofro trabalhos e até privado de prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então hoje a gente estava falando que no processo reencarnatório, quanto mais o corpo é usado no sentido de... O Léo hoje estava até comentando sobre a lei do uso, né? Quanto mais você usa com equilíbrio, mais conserva. A conservação está relacionada com o uso. E isso é muito bonito a gente lembrar, porque a gente deixa uma casa trancada um mês. A gente fala assim: como é que essa casa ficou tão destruída em um mês? Ninguém pisou ali. A gente nota que a casa, quando você usa ela, parece que ela tem vida também.
Mas a gente vai estudar o poder do Espírito, que atua sobre a matéria. E aí a gente vai entendendo que quanto mais o Espírito irradia sobre a matéria, mais ela tem dinâmica, mais ela mostra capacidade de servir. É por aí. Então nós precisamos entender que o lavrador, os movimentos aqui, o lavrador que trabalha, tem lavrador que fica esperando, né? Uma oportunidade melhor. Ele pode ficar no cantinho dele, preguiçoso, enrolando, inchado, escorado, deixado. O trabalho é o trabalho. Deve-se, é da lei que ele seja o primeiro a usufruir. Porque uma pessoa, por exemplo, que fala assim, eu vou fazer uma caridade, eu vou levar recurso para alguém. Aí essa pessoa faz uma campanha. Quando ela leva o óbolo, a pessoa recebeu o óbolo, mas ela recebeu o melhor, que foi preparar o óbolo que ela ofereceu. Aquela riqueza ela não consegue transferir para quem é só a pessoa que está recebendo. Ela não consegue. Porque com isso ela fez amizade, ela recebeu o carinho, o reconhecimento, o estímulo. Ou seja, ela se alimentou. Nós vivemos as alegrias do processo. E quando ele culmina, né, nós temos ali as marcas indeléveis, que ninguém tira da gente. Então, é muito bonita a visão. Nós passamos aqui pelo outro versículo, que o Senhor te dará entendimento em tudo. E a gente falou aqui dos processos, né? Esses processos abrem perspectivas de sensibilização. Da mesma forma que o casulo, que vai transformar a lagarta em borboleta, se a lagarta não morrer e ela não tiver que sofrer para poder romper o casulo e se tornar uma falena, ela não desvela as asas. Ninguém pode ajudar, se não destrói. Porque é nesse processo de sofrimento, de rompimento do casulo, que ela desvela e prepara as asas para poder voar. Da mesma forma. Tem até circula muito aí no meio virtual, aquele problema da cruz, que era muito pesado, o camarada foi cortando ela. Quando ele chegou no final da caminhada, ele tinha um abismo de transpor. O tamanho da cruz dele, original, é que era a ponte. Ou seja, não passa. É uma imagem muito bacana para a gente ilustrar. Muito bacana. Esse negócio de pedir desconto, o Honório falava assim, não peça desconto à vida, que a vida cobra com juros. Não tem que chiar, não tem que reclamar. A gente tem que olhar e falar assim, vamos fazer o melhor, ao alcance. Porque o Chico falava pra gente que Jesus não pediu pra gente ser super-herói. Ele não pediu isso. Ele não pediu pra gente fazer algo pra gente não dar conta. Pediu apenas pra gente exercitar o amor. E todo mundo tem amor, porque todo mundo recebeu isso de Deus. Ah, mas o meu está num fosso escondido e eu vou ter que cavar muito para achar ele. Cava. É possível cavar. A gente cava para achar água. Não vai cavar só o amor. Não cava. Então, é o trabalho que compete a cada espírito. Lembra-te de que Jesus, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Paulo aqui dá um testemunho pessoal. Não é o evangelho do outro, é o evangelho que ele vive. Ele sabe daquilo. E a gente fica assim, a pessoa crê. Quando ela crê, um dia estudando os princípios espíritas, lá no Grupo Emmanuel de Belo Horizonte, o Honório estava no quadro, virou para a gente e falou assim, você sabe por que nós estamos aqui? Estudando aqui imortalidade, reencarnação, pluralidade dos mundos, influência dos espíritos na nossa vida, mediunidade, evolução. Porque a gente não tem isso como certeza. Porque se a gente vivesse isso, precisava vir, não. Iluminado precisa de ir para a escola. Aí fica o povo assim, porque Jesus, teoria, né, que os homens criam, porque Jesus foi estudar com os essênios. Os essênios eram evoluidíssimos. Que crença primária dos essênios, era rudimento. Jesus é espírito puro. Vai aprender beabá com essênio? Tinha discípulo de Jesus que conhecia a escola dos essênios, que tinha referência. Então a gente pensa, mas assim, mas os homens são tão tolos.
Porque não conhece o que é evolução. Não tem domínio desse material que a doutrina espírita como ciência revela para o mundo. Aí você começa a entender e fala assim, meu Deus, um menino de 5 anos começou a tocar piano e a compor música. Era Mozart. Nunca aprendeu. Aprendeu outra vida. Já tinha feito a lição antes. Sem reencarnação, a gente não explica isso não. Então, hoje, conhecendo as leis divinas e aprendendo a observá-las no seu movimento, a gente começa a falar assim, ele veio aqui para ensinar a humanidade. Ele é o futuro da raça. Vai aprender com quem está começando. Então, Jesus sintetiza tudo que existia no passado em 2 ensinamentos que ele viveu para mostrar para a gente o que era: amar a Deus e amar ao próximo. O resto, você fica arranhando para ver se consegue entender. A forma de interpretação dos 10 mandamentos foi toda ela conveniente para a época. Porque o que Moisés estabeleceu no Antigo Testamento é um absurdo hoje. O preconceito contra a mulher, fazendo dela uma limária de carga. A possibilidade de matar, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Que interpretação é essa? Vem Jesus e rasga esse véu. Acaba com isso. Mostra o que é interpretar a lei, porque o homem não sabia interpretar a lei. Com todo o mérito que Moisés teve. Com todo o mérito dos profetas que se esfalfaram. Mas eles estavam como aqueles homens que com picareta, com pá, com enxada, abriam estrada, tentando pavimentar um caminho para as autoridades passarem. Entendeu? Se esfalfaram. Tem muito mérito. Mas o Paulo, quando trabalha o assunto, fala assim, Jesus é superior aos anjos. Profeta, então, põe no bolso. Entendeu? Porque é a superioridade do amor frente à lei. A lei só corrige. O amor é que dá mérito. É ele que gera mérito. Então, ele raia para o infinito das possibilidades. É diferente. Então, o evangelho de Paulo é o evangelho pessoal, é da entrega. Ele sabe o assunto. Nós não podemos esquecer que, em matéria de mortalidade, de ressurreição, o Paulo saiu do corpo, foi ter com Abigail, sua noiva desencarnada, e o irmão dela em regiões superiores. E falou do terceiro céu. Falou de uma condição inefável, impalpável. Ele tinha certeza disso. Ele conhecia o corpo espiritual. Ele conhecia o mundo espiritual. O Paulo tinha ciência dessas coisas. A gente esquadria o espiritismo, esses grandes iniciados tinham acesso a isso. Isso não é segredo, não. Mas nem todo mundo está pronto para lidar com isso. Tem muita gente que consegue pensar muito bem na vida física e dar aula é PhD. Mas em temas de evolução espiritual, toma 0. Não dá conta. Não tem senso moral. Para lidar com isso tem que ser senso moral. É o que Kardec explica. A capacidade intelectual é uma coisa, senso moral é outra. Às vezes alguém que está capinando uma roça dá mais aula de transcendência do que alguém que está numa universidade norte-americana. Isso é uma grande verdade. Por causa da sensibilidade do indivíduo em termos morais. Então, uma é a sabedoria do mundo. Por isso que Jesus agradeceu a Deus por ter revelado essas coisas aos simples e não aos doutos, ou seja, os sábios. Quanto mais arrogante a pessoa, menos ela sabe. Quanto mais presunçosa, mais miserável ela é, em termos de cultura verdadeira. Patina na terra, morre no materialismo. Enquanto que o outro, que mal entende das coisas do mundo, adentra os pórticos divinos. Então é muito interessante a gente pensar no assunto. Não é à toa que Jesus falou que a gente deveria se converter e ser como os meninos. Porque é uma operação de simplicidade, de humildade, de capacidade de ajuste que ultrapassa os cálculos comuns da terra. Wagner, a gente lendo Renúncia,
o Antônio fala para Alcione que teria 10 anos para se adaptar, para poder reencarnar na Terra, conforme ela solicitou. Aí a gente fica imaginando Jesus, que veio de uma zona, né, que a gente não tem nem ideia, como que ele teve que fazer essa gradação, teve que, vamos dizer, condensando, parando em determinadas regiões, até alcançar a nossa esfera terrena. Então eu penso assim, se ele passou pelos excessos, pode ter sido processo adaptativo. Vamos passar por um povo melhorzinho antes de abarcar a humanidade. Eu vou trazer uma outra ideia para você. Quando o Antônio fala com Alcione que tinha elevação, e ele falou que ela usou 10 anos, ele falou para alguém que ainda tinha muito que evoluir. Então ela tinha renúncia, mas vamos dizer que a renúncia dela numa escala de 0 a 100 ia a 50. Jesus não tinha que trabalhar mais renúncia, ele era renúncia plena. Em 1 minuto, Jesus está na terra. Deu uma ideia? Ele não precisa de adaptação. O que ama irrestritamente, ele está em qualquer lugar, a qualquer momento. A gradação é de Alcione porque ela não tinha plenitude das potências. Então ela precisava se adaptar. Agora, quem já venceu todas as barreiras, tanto que se diz que a vibração de Jesus interpenetra todo o planeta. Ele é onipresente na Terra. Entendeu? Ele é, né? Ele não é estável. Onipresente. Ali é o caminho da luz, o próprio Emmanuel comenta, né? A gente não tem essa necessidade de passar entre os excessos, né? Então ele afirma. Exato, por isso que eu te falo, isso é balela. É. Senhor das probabilidades. Não tem que fazer cursinho. Quando a mãe pediu para o pai apresentá-lo no templo, ele foi lá e pediu um emprego para o pai na carpintaria. Para que ele vai aprender teoria humana? Eu já estou Ele domina a divina. Ele falou isso para Nicodemos. Se eu estou lhe dizendo as coisas da terra e você tem dificuldade de não crer, se eu te falar das do céu. Ele deu aula com o doutor da lei, questões da lei, e o cara não deu conta. Fez um raciocínio que criança não faz. Como é que um homem já grande pode ficar pequeno e entrar no ventre da mãe de novo? Ele fez um raciocínio que criança não faz. Hoje você pegar um menino desse aí, que está renascendo aí, você fala assim, ó, tem que nascer de novo. Ele fala assim, ah, tá, mamãe. Então vai morrer e vai voltar de novo, né? Ele é capaz de falar isso com você, sem saber de reencarnação. A gente aprende com essa meninada que está vindo aberta aí. Então é preciso que a gente, com base na doutrina, que liberta o pensamento dos atavismos e sai dos sistemas, que é aquilo que a gente falou hoje. O Emmanuel diz assim, em Cristo todos os sistemas são desarticulados. Eles perecem. A gente precisa de sistema enquanto não chegou no Cristo, porque isso é a operação da lei. Agora chegou no âmago, você é pleno, e o pleno não precisa pedir licença a nada, ele está. Entendeu? Por isso que a gente estuda o assunto e fala assim, a Alcione precisou, porque ela precisava se preparar. Tanto que ele teve que ler, ele falou assim, olha, você foi lá, é sombra, minha filha, você pode cair. Você pode cair lá, minha filha. Agora, o assunto com quem ama plenamente é outro. Você acha que um Chico precisava se preparar para descer numa zona umbralina? Se um médium comum, como nós já assistimos, comum, numa reunião mediúnica, ele desce nas profundas e faz contato com o espírito tenebroso. Em 5 minutos, com a assistência dos espíritos, ele sai dali e vai lá para as zonas mais altas. Em 5 minutos ele desceu e subiu. Um médium comum. Não estou falando nem de Chico Xavier, porque isso a gente assistiu. Aí você pensa no Chico, você fala assim, meu Deus, é um espírito que ama. Não precisa nem pedir licença. Então tem coisa para a gente estudar e pensar.
que é muito bonita, mas muito oportuno que você trouxe. Para a gente poder levantar esses dados tão preciosos. Wagner, só um minutinho. Na verdade, quem recebeu a vida é que teve que se preparar, né? Inversamente, né? Exatamente. Eu ia só comentar isso também, que em Boa Nova, alongar muito, ele começa falando daquele século de Augusto, né? É um século onde as coisas pareciam melhorar um pouco naquele Império Romano. E comenta que a esfera, né, entre aspas, de Jesus se aproximava da Terra. Mas eu acredito que seja mais dessa preparação nossa para guardar naquela época predita e certa, do que ele se preparando, né, para poder estar aqui. Jesus está pronto. Ele não precisa se preparar. Existe um versículo no Evangelho que nos dá a ideia disso. Quando o coração está ligado ao amor, Jesus atendeu Saulo na estrada de Damasco. Ele ficou cego e se recolheu a uma pousada. Jesus, nesse instante, sabendo onde Saulo estava, olha o que é onipresença. Sabia o que era o movimento de Saulo, onde ele estava. Ele procura Ananias. Na hora que chega a vibração do Cristo em Ananias, Ananias, que vivia elevado ao alto, fala assim: eis-me aqui, Senhor. Ele não se prepara, ele já estava pronto. Esse versículo dá uma ideia do que é estar pronto. Não tem problema, porque você começa a ampliar a sua capacidade, você opera já, a sua vibração opera. Então, quando te bate na porta, já está feito. Eurípides Bassanufo, quando o camarada bateu, que a mulher estava precisando ter filho, bateu na porta dele, viajou de burro, falou assim: pode voltar, seu filho já nasceu, é um menino, pode ir lá. Vocês entenderam? Quando pensa em fazer, já está. Então, um estudo muito bonito, precioso. Aí a gente vai considerando a beleza de Jesus, né? E vai conseguindo medir auxílio, porque a gente, numa condição assim, isso até tem uma lógica. O espírito necessitado, ele tem que planificar, porque você tem que ver como é que vai situar ele um pouco, não é? Quando ele está complicado, ele complicou demais, está carregando muita culpa, você, nós temos que ver como é que nós vamos acertar a sua conta aqui, fazer uma planificação, quando ele pede ajuda. Então ele tem que se preparar, e faz curso no mundo espiritual, não é? A gente vai ver isso. Não estamos tratando aqui do bruto. O bruto é automático, né? Então, a gente vê que as coisas se tocam. Amor e dor se tocam. Como diz André Luiz, são extremos. Então, o ignorante de tudo, ele não precisa de preparo, porque ele não sabe nada. Então, qualquer coisa para ele está certo. A gente vê que o mesmo princípio, quem sabe tudo que está pronto, não precisa de preparo. Não precisa de preparo. Aquilo já se harmoniza de algum modo, né? É claro que a vinda de um elemento desse, ela é, vamos dizer, programada pelas circunstâncias. Mas se a gente for estudar esse assunto, como a genealogia de Jesus, a preparação que ele vive, por que Jesus teve que esperar? Ele estava pronto, mas teve que esperar o quê? O mundo está pronto para recebê-lo. Preparar. O tempo era para nós, não era para ele. Porque ele já amava o mundo e já operava no mundo. Mas para revelar o que foi revelado, o mundo teve que se preparar para ele. Quando a gente estuda a genealogia de Jesus, não é porque ele estava esperando, precisava esperar e se preparar para vir, não. Nós tínhamos, por induções diversas, circunstâncias diversas, preparado os caracteres para poder recebê-lo. Ofereceu o peso. Não é? Então é isso. A gente entra com aquela parte que é nossa, porque ele já está aguardando, mas já está vibrando com a gente, né? Só vai materializar aquilo que já é imanente do nosso mundo. E a gente pode pensar nos 10 anos de auxílio dentro da simbologia do número 10, né? Que é como se fosse uma preparação para a vivência material, porque são as 10 leis que representam a justiça, as 10 tribos que se separam das 12. Tem um aspecto assim muito material no 10. De respeito à lei, né? De preparar-se para o corpo físico. Acaba sendo um símbolo, né, o 10. É o símbolo. Você acabou de falar aí, me lembrou a frase do Evangelho, dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós, materializou.
Ele estava atuando. Já atuava. Porque a gente vive na vibração dele. Por exemplo, você conviveu com o Honório. O Honório é um pai espiritual de uma comunidade enorme de pessoas. Todas vinculadas, nos estudos, nas tarefas, na confiança, no conselho, no carinho. O Honório desencarnou. O que você viu? Um monte de gente perdida. No primeiro momento, um monte de gente perdida. Porque a vibração do indivíduo sustenta, forma uma rede enorme. Quando sai o núcleo, fraciona. Porque tinha um alimento magnético. Claro, ele era o sol de muita gente. Claro que na proporção. Ele era o sol vitalizador, de estímulo para muita gente. Então sai o elemento, as pessoas ficam perdidas. E é natural que seja vai assim. buscar outro pouso. Aí assim, cada um vai agrupar segundo as tendências que tem. Né? Você viu isso com os discípulos, eles baratinaram. E em gradação menor acontece. O Chico foi embora, a comunidade espírita ficou assim, perdida. E o tanto de problema que surgiu depois disso. Médio esquisito, mensagem esquisita, livro esquisito, tudo antidoutrinário, tudo idolatrando, amigo que idolatra, amigo que mente, amigo que conta história que nunca existiu. Você viu de tudo, né? Então, assim, tem um ditado aqui em Minas, a gente fala assim, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. É mais ou menos isso. Aí vem o oportunismo, vem a exaltação, vem a febre, vem essa coisa que, na verdade, não tinha sido trabalhada por cada pessoa. E é natural que seja assim. O Chico avisou isso para o Naldo, ele falou, Naldinho, depois que eu desencarnar vai subir uma poeira. Ele avisou, não, vai subir uma poeira. Sabe, né? Entende o esquema? Porque esses espíritos sustentam um grande número de pessoas dentro de uma órbita de respeito. Quando o Chico teve aí, não tinha nenhum aventureiro falando bobagens antidoutrinárias que estão divulgando aí como se fosse verdade. O povo esbarrava nele, que era autoridade, entendeu? Aí, não tá, a gente inventa. Então, agora, muita gente patina. O que é o amor, né? O Chico escolheu para ir embora num dia de grande alegria para a massa, né? Não queria causar impacto doloroso, né? Misturar um pouquinho as coisas, amenizar. Isso é coisa de sábio mesmo, né? Então, gente, a gente avança aqui, ó, pelo que sofre trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então a gente percebe que o Paulo, que era tido por malfeitor, era um benfeitor. O Chico sofria horrores em razão da adesão dele ao Evangelho. Aí ele pegava as dores dos outros, a incompreensão das pessoas, e ia diluindo isso na bondade e na humildade dele. O povo friento, hein? O versículo 10. Portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então vocês pensem bem. Uma mente desperta, uma criatura que se desperta, é uma criatura que se capacita a se sacrificar. Engraçado que a mentalidade comum dos homens é aquela de que o elemento se capacitou e ele agora vai dominar. O domínio pelo Evangelho é submissão. É na contramão do mundo. O elemento vai para a escola, faz curso, se capacita, aí o preço dele é mais caro, a presença dele é mais disputada e ele fica mais difícil. A gente vê isso aí, os astros do mundo. Quem pode tomar um café com eles? Quem pode entrar na casa deles? Nada disso. Quanto mais famoso, quanto mais dinheiro, mais exclusivo. Eles desaparecem. Aí tem que criar um mundo próprio. Mas quando o Evangelho promove a criatura, ela mais se capacita a servir todos. Está na contramão do mundo. Aí vocês estavam estudando o assunto, eu fiquei pensando aqui. Existe César, que o jugo dele não é brincadeira, né? Comprometer-se com César não é brincadeira. O Chico falava assim, quem com César se compromete, com César acerta as contas. E falava assim, eu prefiro o jugo de Jesus, que é suave, e o fardo é leve.
Com Jesus tudo é mais leve. A gente estuda 400 anos daquele povo que saiu do cativeiro, foi libertado por Moisés, ou melhor, sofreram 400 anos o cativeiro. Expiação. Aí vem Moisés, liberta e vive 40 anos no deserto, procurando a terra prometida. 40 anos no deserto, alimentando-se lá da camargueira, até que chega Jesus e o deserto é 40 dias. Então vocês notem a gradação. Com ele é mais leve ou mais pesado? Pesado é com o mundo. Com o mundo o chicote dura muito tempo. Com Jesus o peso não é peso. Então a pessoa que abre o coração, que adere, passa a viver isso aqui. Porque ela tem uma condição de ajudar e aquilo não tem peso. Misericórdia quer e não sacrifício. Para ela é misericórdia, não é sacrifício. A gente vê uma mãe que faz tudo pelo filho, corporalmente fica exausta, falando assim, graças a Deus, meu filho está bem. A gente aprende assim. Então as relações afetivas, elas são muito importantes para adestrar as potências da alma. O nosso amor tem mil facetas, e todas são importantes. Não tem nenhum objeto. A sensibilidade da pessoa para com a natureza, para com seres, né? A gente vai exercitando nisso até que a gente começa num plano mais transcendente. Tem gente que ama calado. Tem uma música que fala, eu te amo calado. Como se houve uma sinfonia. É bonito. Então tem gente que ama calado. Sinfonia de silêncio e de luz. É bonito, porque nós saímos daquela órbita passional de domínio e de subjugação, que é o amor bruto. É o amor que sabe é egoísmo, como diz Emmanuel. Então chega uma hora que a pessoa é leve. A gente vê às vezes, né? A gente vê isso muito em família. As pessoas dentro de casa, às vezes tem lá o casal, e tem um que é mais agitado, o outro é mais tranquilo, e às vezes tem um que é mais evangelizado, né? Que aguenta mais o tranco. Então a pessoa assim, não cobra, não pressiona, não agride, né? E ao contrário, às vezes é agredir, é atacar. Então a pessoa olha e fala assim, calma, vai dar certo. De ver aquela paciência, às vezes aquela humildade, você não presta para nada, tá aí igual a mãe. Calma, nós vamos resolver. O que você quer? A gente vai falar assim, que evangelho vivo. É um evangelho vivo. A pessoa consegue e tem carinho. Vai falar assim, nossa, como é que você aguenta, hein? Às vezes um amigo fala e ele fala assim, não, aquilo é só casca, o coração é maravilhoso. Às vezes é ele, às vezes é ela. Que um coração querido. Que seria minha vida sem aquela pessoa? Às vezes um fala do outro. E a gente vê isso quando desencarna, né? A gente conviveu muito com uma senhora que a vida inteira ela lutou com o marido. O marido sem vergonha. Meu Deus. Tudo que vocês pensarem, esse homem pronto. Construíram patrimônio, ele dilapidou o patrimônio. Mulherada não teve limite. Noitadas não teve limite. E ela aguentando. E falava, né? Desabafava, com pouca gente. Desabafava. Se tornou espírita, aí que ela deu mais conta ainda. E foi, e falou, esse fulano em casa, reclama de tudo, é o sabe tudo, é o que domina tudo. Mas fazia tudo pelo fulano. Fazia tudo. Aí o fulano desencarnou antes dela. E aí, eu e o Márcio somos testemunha, ela assim, ai, que saudade. Aí chorava. Ai, mas o fulano. Viveram uma vida inteira. Ai, pedindo tanto ao Zé Cruz para me ajudar, para ajudar ele, para quando eu for a gente estar junto. Aí a gente olhou e falou assim, nossa, o fardo era tão pesado, que saudade. Vocês veem o que é amor, gente. O que é amor? Então, o nosso amor é forjado dentro de uma confusão, mas é amor. É amor. Porque às vezes a pessoa fala assim, amor verdadeiro é aquele puro, harmônico. Nada. Tem tanto amor em tempestade, gente.
conversar. Às vezes a pessoa vive com a outra insatisfeita a vida inteira. Quando desencarna, quer falar assim, gente, é o amor da minha vida mesmo, né? Chega à conclusão. A gente aqui pensa aqui na Terra num sentido muito inverso da verdade. Por isso que é importante a gente entender que, lá na essência, a gente conhece, por atendimento fraterno, por experiência, a gente conhece muita gente que desvinculou-se, né? Separou. Ah, não aguento mais. Aí passa o tempo e a pessoa começa a cair em si. E arrepende amargamente, carrega o arrependimento pelo resto da vida e fala assim, eu não deveria. Porque não tem jeito de voltar. Porque é muito perigoso isso. Você toma uma atitude intempestiva, as correntes mudam. As pessoas não caminham mais na mesma corrente. Então, coisas puxam a pessoa aqui para o plano B, a outra foi para o plano B ou para o C, não importa. E fica difícil cruzar o caminho de novo. Tem que esperar. Aí a pessoa fala assim, no fundo eu não queria. Pois é. Por isso que Jesus pede muita vigilância. A gente tem que ter muita certeza das coisas. E os Espíritos falam assim, não se corta onde se pode desatar. A gente tem que aprender a desatar, desvincular. E como que a gente desvincula? Construindo vinculação em outro nível. Quem fica brigando para poder separar, não separa. Porque o amor junge. O ódio junge. A insatisfação junge. Agora, quer desvincular? Só por amor. Compreendeu, se tornou amigo, sublimou. Aí, está sentindo que é irmão? Aí dá para conversar. Aí vai numa boa. Não há trauma. A gente conhece casal que separou. O Espiritismo não é contra o divórcio. Eles separam que já não está unido, segundo o próprio texto. E a pessoa não tem que se escravizar se ela realmente está a ponto de morrer, de ter depressão, de querer suicidar. Não. Para isso tem relatório. A gente aprende de outra forma. Às vezes, na outra vida, o marido vem com o filho, vai dar trabalho para ela. Mas vem com o filho, não precisa vir propriamente. O amor passa por muitas facetas. A construção desse amor despertamento. Então, às vezes, a pessoa vai conseguindo sublimar. Quantos casais a gente conhece que conseguiram ficar amigos dentro de uma civilidade impressionante, de uma urbanidade admirável, e tem contato, criam os filhos, e às vezes vinculados a outras pessoas. São os novos tipos de famílias que nós estamos assistindo aqui. E as pessoas fazem isso de coração, porque às vezes o ciclo venceu, deram conta, né? Sintetizaram o aprendizado. Tem outros que não. Arrasta que arrasta. E vão vidas e vidas naquele processo difícil. Porque há dureza de coração. Então a gente tem que pensar no assunto, né? O Espiritismo dá muito recurso para a gente discernir. Porque cada caso é um caso. Não existe padronização. Nesse assunto de foro íntimo, não existe padronização. Não existe prato feito. Aliás, o Espiritismo não trabalha com prato feito. Existem equações sintéticas, mas elas têm um universo dentro de si. Então, assim, não é que o Espiritismo abona isso, abona aquilo. O Espiritismo instrui a pessoa para que ela possa operar o melhor para o contexto. Não só para si, mas também para os outros. Porque existe uma grande verdade. Não se é feliz sobre o sofrimento dos outros. Não se consegue ser feliz assim. Não se consegue. A pessoa não fica inteira. Pode descrever, isso é uma lei. Ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Ensina, irmão. Então a gente vai compreender. Paulo continua. Portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Ou seja, a submissão de alguém abre caminho. A gente fica assim, como é que salva? Como é que salva? Então alguém pula naquela situação que aparentemente não tem solução e fala assim, aqui é a salvação. Foi na frente. Depois que um foi, os outros vão. Alguém tem que abrir o caminho. É que a gente fala, por exemplo, numa casa. A casa tem uma desavença danada, todo mundo brigando.
Um tem que provar. Basta um. O resto vai. Um abriu a porta, drena. Às vezes a pessoa, a gente já viu isso muito, né? Às vezes a pessoa sai, uma pessoa vem para o centro e fala assim, nossa, minha casa está pegando fogo. Só Deus sabe como é que eu vim para a tarefa. Aí participa da tarefa, volta para casa. Quando volta, no outro dia dá notícia para o pessoal, olha, vocês acreditam que eu fui para o centro achando que minha casa ia pegar fogo, de tanta briga, de tanta desavença, de tanto mal querer. Quando eu voltei, estava todo mundo numa boa, como se uma nuvem tivesse sido tirada. Não foi. É dreno. Um que busca, todo mundo recebe. A gente que participa de reunião mediúnica, o que a gente já viu dos espíritos fazerem, em nome da caridade, uma pessoa buscou, pois a casa foi toda beneficiada com a presença de entidades. Porque um bateu na porta, abriu a porta, aí eles conseguem entrar. Através da vibração daquela pessoa, do desejo, da fé dela. É muito bonito isso. Isso é uma lição para a gente. Basta que um busque para que a coisa se harmonize. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Alcione. No livro Renúncia, Alcione, que era uma mocinha linda, está fazendo o evangelho na casa do que ela prestava serviço, que era o pai dela, mas ele ainda não sabia. E ela vai fazer uma preleção, uma explicação sobre esse versículo. Porque morrer em Cristo Jesus, ou com Cristo, com Ele viveremos. Porque quando a gente morre em Cristo, a gente morre no sentido negativo. Porque Jesus é uma luz, e às vezes só tem escuridão dentro da gente. Quando a gente encontra Ele, essa escuridão que morre. Aquele pensamento ruim, de vingança, de inconformação, de perseguição, aquela vaidade tola, aquele orgulho que não me deixa dobrar a cabeça. Então, quando eu encontro Cristo, tudo funciona. A cabeça dobra, a mão se estende, o coração palpita, os pés são diligentes, a circulação é harmônica, os pensamentos se dotam de luz. Tudo muda. Então, morreu o homem velho e a gente vive com ele, porque é ele que dá vida. Esse é o sentido que o Alcione trabalha. Então a gente sacrifica o que não presta e ganha muito o que presta e que tem glória eterna. Porque o Honório gostava de explicar essa questão da vida eterna, porque vida eterna não é quando a gente morrer e vai para o além, não. A nossa vida é fracionada porque a gente vive errando, cai na culpa, no remorso. Isso é morrer. Mas quando nós alcançamos o amor e começamos a operar no bem, pode me bater que eu faço bem de resposta. E a pessoa dá conta, ela vive a vida eterna. Ela começa no íntimo. O indivíduo já começa a viver a vida eterna mesmo no corpo de carne. A vida não é mais fracionada. E o Sr. Honório gostava muito de explicar isso para a gente. Gente, conquista da vida eterna se dá no íntimo. Quando você adere ao plano do Evangelho e você começa a administrar as dificuldades, você não cai nela, ela não te subjuga mais, ela é de Deus, porque a vontade de Deus é amor. O maligno é o que vai contra. Não é uma entidade, são tendências, são as impurezas dos espíritos. Os espíritos são impuros por causa disso, não tem pureza nele. Na hora de trabalhar a pureza, acabou isso. Não tem brecha de sombra mais. Então aconteceu o fenômeno. E ele continua, se sofrermos também com ele, reinaremos. Aí a pessoa fala assim, está derrotado, né? Aí a pessoa olha com serenidade e fala, não, estou em paz. A penitência no corpo, a contenção, o dinheiro que for, a casa que desabou, não tinha ninguém lá dentro, o carro que espatifou, mas a gente saiu inteiro. Aí você fala assim, isso é bobagem. Tudo que o dinheiro compra é barato. Caro é o que a gente compra com esforço íntimo de superação. Então a gente começa a entender isso aqui. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Porque a gente sofre. É normal. Tanto que o Paulo falou assim, melhor sofrer no bem.
Porque a gente sofre por todas as coisas materiais. Agora, vão sofrer pelas coisas espirituais. Para a gente viver melhor. Então a gente reina. Porque você é dono da situação. Você não se subjugou. Você não vendeu a alma para o diabo. Que no caso é ilusão. Não vendeu a alma para o diabo. Que é ilusão. Que ia te saltear e te deixar ali, nu, sem obras. Porque é o que representa o nu. Sem obra nenhuma. A gente com obra, você reina. O Chico um dia disse assim, andando no meio do povo, o nome dele estava no jornal, intriga de todo jeito, e tudo em torno dele. Aí ele parou assim, olhou, como se ele estivesse pensando algo, olhou para um lado, olhou para o outro, e falou assim, lama para todo lado, mas aqui ninguém chega. Reina. Ele reinava e reina no mundo espiritual. Porque é merecimento. Nós estamos combinando essa parte aqui. Se o negarmos, também ele nos negará. Por quê? Por quê? Porque se eu não tenho parte com a luz não encontra espaço em mim. Eu não reflito a luz. Eu só sou luz quando eu me deixo refleti-la. Porque a luz é de Deus. A gente reflete a luz. Resplandeça a vossa luz. Ou seja, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Porque vem a dele. A gente reflete. A gente não tem. Tudo é de Deus. A gente reflete. Mas a capacitação para refletir significa comunhão com Ele. E o que é de Deus é meu. Porque eu comungo com Ele. Eu e o Pai somos um. Dizia Jesus. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Olha que bonito. Se a gente é infiel, nós estamos negando o melhor. O caráter, a ética, o comportamento moral. Nós estamos negando bem. Mas o Cristo, Jesus, continua fiel. Ele não pode negar a si mesmo, porque Ele é luz. Nós é que vivemos no lusco-fusco. Mas se a gente positivar o passo e falar assim, chega, serei um filho de Deus. Ninguém segura. Ninguém segura. Olha o Saulo, gente. Caiu do cavalo e nunca mais voltou para trás. Olha Maria de Magdala. Saiu da vida promíscua, estranha, nunca mais voltou para ela. Olha o Pedro, turrão, se tornou sustentáculo das pessoas no cristianismo. Abriu o coração e recebeu todo mundo. E assim vai. Se cada um de nós permitir que essa luz brilhe no coração, nós teremos a vida eterna sendo trabalhada por dentro. Ladrão não rouba, traça não rói. Pode vir a pancada, pode vir a grosseria, a gente fala assim, não, eu já compreendi, arranhão a gente tem. Mas ninguém me derruba, porque hoje meu coração está voltado para a luz do amor, a luz do perdão, a luz da caridade. E aí, a história é bonita. Nós vamos parar por aqui, agradecendo a Deus e pedindo a Jesus que nos ilumine a Deus. Muito bem, gente, nós vamos caminhando para o encerramento da nossa reunião e vamos ouvir as partes fotografadas. Por gentileza, gratidão a Jesus. Meus amigos, a bênção do Senhor sobre todos. Contando os milênios de investimentos espirituais para que saíssemos da indiferença moral ou da negação presunçosa dos conteúdos das revelações divinas. Ainda ontem, em reencarnações próximas, embora já vencidas, titubeávamos entre os interesses próprios e os do Mestre, em seu Evangelho Redentor. A política interesseira, os títulos nobiliárquicos, os jogos da sedução, os campeonatos da cultura comum, as presunções de uma religião toda ela conveniente. Tudo isso foi motivo para nossas deserções, como pano de fundo das quedas lamentáveis em que o amor do Cristo surgia vilipendiado, adulterado e preterido por nós. Mas a misericórdia do Pai
e a benevolência de Jesus nos situaram em grupos diversos na seara do Consolador e nos colocou nas mãos e nos corações esse entendimento de sua mensagem, então liberta e lúcida, consoladora e edificante, a fim de que nos ocupássemos de alma e corpo delas, de suas expressões vibracionais de natureza divina. Queremos agradecer ao alto essa oportunidade de multiplicar a compreensão da eterna mensagem do Senhor, nessa moldura de entendimento e de segura fundamentação doutrinária. Estendemos a nossa gratidão a vocês, companheiros encarnados, desde o que se expõe nos estudos e explicações, até aqueles que garantem a retaguarda do grupo, das reuniões, da vibração fraterna e caridosa. Asseguro a vocês que Jesus aceitou nosso óbolo e nos oferece a cobertura espiritual para a semeadura dos tesouros de luz e amor que nos legou. Sigamos na paz do obreiro que se alimenta do próprio testemunho, porque esse testemunho representa a sua comunhão com o Senhor e Mestre. Paz para todos, honório a Deus. Redenção. Por mais obscura a vida, por mais densa a escuridão, será com vigor na lida que se dará a libertação. A cada degrau da subida, entre incerteza e provação, granjeará a fé vivida, o sofrido e valente coração. Do charco lodoso, a pura flor se levanta em beleza e louvor, incensando de perfume o céu. O coração em prova e dor também se ergue para o Senhor, quando a fé lhe rasga o véu. Antero de Quental. Pois bem, gente, nós vamos encerrar a reunião agradecidos a Deus as bênçãos derramadas sobre os nossos corações.